Só para trazer mais informações, o Paraná Pesquisas divulgou o resultado de uma pesquisa de intenções de voto. Enquanto eu vou falando, eu vou acessar aqui para trazer os números exatos. Isso. Nós demos de manhã no Jornal da Manhã, mas basicamente é isso, enquanto eu encontro os números. Nós temos Nunes e Boulos empatados tecnicamente, mas numericamente Nunes está um pouco à frente de Boulos. Logo na sequência vem o Datena e o Marçal. É isso mesmo. Agora, Datena é uma personalidade extremamente conhecida aqui em São Paulo. Se Marçal está quase encostando nele, é uma prova do poder das redes sociais. Sim, e sem contar que ele era, né, um apresentador, enfim, de rede nacional. Claro que ele tem o seu público, mas a gente tem que lembrar que toda vez que a gente só pensa naquele público que é nosso, a gente não agrega também, né, Lívia? Sim. Então, ele não pode ficar parado só na questão da televisão. Ele tem que ir às ruas e acho que, também é importante dizer, que só a rede social não vai ser suficiente, porque o tete-a-tete, a pessoa quer conhecer o candidato, quer saber que ele come pastel na feira, sabe essa coisa de proximidade? Acho que isso também é levado como um diferencial. E agora, uma coisa que me entristece, né, a gente falava um pouco antes de entrar aqui, é a Tabata, porque a gente até falava, Lívia, sobre a Tabata, que é uma mulher, né? Ela é ótima política, jovem, e ela está se distanciando cada vez mais. Ela até ficou no imbróglio, no meio aí, e de repente ela se distanciou. E outro dia me perguntaram, né, o que eu teria para falar, por que tanto distante? E aí, vários cenários. A mulher ainda, a gente tem essa questão de dificuldade de inserção na política e também um pouco uma questão de etarismo, a idade. Talvez isso também venha atrapalhar, deixando ela um pouco distante, né, dessa corrida da prefeitura aqui de São Paulo. Se você me permite rapidinho, eu acho que a questão da Tabata é que ela não é conhecida ainda no eleitorado paulistano. Então, as pessoas ainda não entendem quem ela é. Ela tem que fazer muita campanha de chão mesmo, conhecer as pessoas. Acho que esse é um fator que é responsável por ela estar caindo nas pesquisas. Mas o que eu queria te falar, Priscila, é que eu concordo com você que rede social agora tem um grande impacto na escolha. Só que não vamos esquecer que a rede social, o candidato está ali falando já para os convertidos dele, que muitas vezes não estão nem localizados no município de São Paulo. Então, Pablo Marçal, ele, é um fenômeno nas redes sociais, mas grande parte ali dos seguidores não estão na cidade de São Paulo. E eu queria chamar aqui a atenção dos ouvintes. Eu acho que é muito importante nos atermos às propostas políticas dos candidatos, entender o que é que eles querem fazer para a cidade. Nesse sentido, eu convido todos vocês a entrarem no site do Tribunal Superior Eleitoral para darem uma olhada no documento chamado Plano de Governo. É o plano de governo que rege todas as propostas dos candidatos e você consegue entender o que é que eles vão trazer para a cidade nos próximos 4 anos. Em tese, seria importante para conhecer o que é que cada candidato tem como prioridade nas suas pautas. Perfeito. E só agregando a esse ponto em relação à Tabata, né? Eu acho que as pesquisas que a gente tem agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu dei uma fuçadinha aqui bem rápida nos dados dessa pesquisa que a Lívia apontou. E na pesquisa estimulada, a gente ainda tem 50% de pessoas que não sabem em quem vão votar. Então, as pesquisas, enquanto a eleição não começa, enquanto os candidatos realmente não se apresentam, porque a gente acaba se iludindo realmente pelo volume das redes sociais, de mensagens, de informação, que a gente trabalha com política, a gente vive nesse ambiente, acaba chegando muito mais coisa para nós do que chega para um cidadão comum que trabalha todos os dias, que não está vinculado a essa área, que não tem acesso a essas informações tão facilmente. Então, ele só vai ter contato com os candidatos no momento em que os santinhos começarem a rolar na rua, em que os debates começarem a acontecer na televisão. Então, por isso que o debate realmente é importante, principalmente para essa massa aí da população que não está tão dedicada a essa pauta. Agora, a Tabata, o que acontece? Ela está com 5,5% na estimulada, que é um percentual muito bom para uma primeira candidatura. Eu concordo que ela talvez tenha ficado um pouco mais distante do que a gente esperava, porque tinham pesquisas apontando ela com 11% lá atrás, mas não tinham os candidatos que tinham agora. Então, acho que ela está muito bem colocada em relação aos demais candidatos. Ela é uma candidata muito competitiva. Muitas coisas vão acontecer, pois, como a Maria falou, ela ainda é uma pessoa que não é conhecida pela maioria. As pesquisas mostram isso. As meninas aqui têm mais informações para trazer. Deixa eu só trazer os números da pesquisa, porque eu prometi para a audiência. E o Felipe me mandou aqui, olha, o prefeito Ricardo Nunes está com 25,1% das intenções de voto, Guilherme Boulos 23,2%, a Datena 15,9%, Pablo Marçal 12,5%, Tabata 5,5%, Marina Helena 3,5%
e João Pimenta com 1,1%. Vamos lá, Ana. Lívia, eu queria só pegar o gancho do que todas as minhas colegas falaram aqui para trazer atenção para um ponto que eu acho que é bastante importante. Nesta eleição, especificamente, a gente tem um cenário muito curioso, porque a gente tem um prefeito que acabou não sendo tão conhecido pela cidade, porque embora ele seja o prefeito, ele herdou a prefeitura do Bruno Covas, que veio a falecer. Então, o prefeito Ricardo Nunes nunca foi eleito. Né? Ele foi eleito como vice, não como prefeito. Então, você pode ver que até os outros candidatos, eles abordam isso. Aquele que eu não sei o nome, aquele que eu não lembro o nome, enfim. E, por outro lado, nós temos duas pessoas que são famosas, mas que nunca foram da política. Né? A gente tem o Pablo Marçal, que é esse fenômeno da internet, ninguém pode negar. E a gente tem o Datena, que é apresentador de televisão. Então, é muito curioso ver como esses números fazem aí um coro a talvez o perfil do eleitorado paulistano, porque tem uma parte que talvez se preocupa numa manutenção aí, e aí lembrando que o PSDB foi responsável pelas prefeituras por muitos anos nas últimas décadas aqui em São Paulo. Então, numa tentativa de manutenção daquilo que vem sendo construído ao longo dos anos, embora o PSDB tenha desta vez um candidato próprio, que é o Datena, e por outro lado, o pessoal que só está se importando com as redes sociais, que talvez esteja mais preocupado com o caráter, o que aquela pessoa representa do que propriamente com os planos de governo deles. Então, só queria chamar a atenção para esse ponto, tanto pela curiosidade, que talvez vá mexer um pouco aí no que a gente espera, no que a gente imagina que aconteça ao longo da campanha, e para fazer coro a Maria quando ela fala, vamos ler o plano de governo. Porque no final do dia, não é a rede social que vai governar. Excelente. Plano de governo, gente. É sobre isso. Ninguém fala sobre isso, né? É só fazer um contraponto. Eu também concordo nesse ponto com a Maria, do plano de governo. Não estou discordando, né? Olha, gente, agora eu estou conseguindo aqui a minha bancada. É claro que tem que olhar plano de governo, mas a gente está falando de nós. A gente não pode esquecer que o eleitorado, e o grande parte do eleitorado, não é uma pessoa que tem conhecimento técnico, que vai atrás da informação. E aí, nesse ponto eu concordo, mas discordando com a questão do convertido. Eu te explico por quê. É claro que a política, o político, ele vai falar com o convertido. E é o convertido que vai expandir para poder buscar aqueles que são indecisos. Então, na verdade, quando ele fala no debate, ele também vai falar com o convertido. Também. Quando ele fala, e é o convertido que vai fazer, isso é o que eu penso, tá? Claro. Claro. Eu acho que o convertido, ele vai fazer o papel do santinho. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo para uma pessoa que não tem lá ele não decidiu, aí eu falo, você viu o fulano? Aí ele fala, quem é fulano? Eu nem quero saber de eleição. Ele vai na rede social, e eu estou me referindo à rede social porque é o ponto aqui. Ele vai na rede social e fala, nossa, você viu? Ele é isso, ele é aquilo. E as pessoas, para pôr fim aqui nesse negócio, as pessoas, elas gostam de ódio, elas gostam do que desperta. Não, claro que o plano de governo é o principal, claro, né? Mas as pessoas querem raiva, o que desperta sentimento. As pessoas votam com o coração, com quem brigou. Ninguém está preocupado se a pessoa fez políticas públicas, Luana. Ninguém está preocupado se ele está lá. Então, a rede social vai ser uma arma. E eu insisto, não estou dizendo que isso vai fazer fulano ou beltrano saírem à frente, tá? Longe disso. Mas na política a pessoa fala sim com o convertido. Não tem como. A pessoa que quer, por exemplo, eu voto no A. Eu não vou conseguir, eu tenho resistência para convencê-lo a votar no B. Então, quem que eu utilizo? Aquele que está comigo. E eu acho que é assim que deve ser. Então, para a questão do convertido, daí eu acho que tem que falar com ele mesmo, porque é ele que vai trazer o não convertido para a sua ala. Veja, é um complemento de tudo. E agora eu tô feliz, que todo mundo no final concordou que é pro barraco, que tá assistindo a É mesmo. Luana quer fazer também uma análise e eu tenho uma pergunta para você também. Tá, Luana. Perfeito. Não, eu acho que a colocação trazida aqui pela professora Priscila é bem pertinente, porque o cenário ele está completamente aberto. Então, esses convertidos, eles têm um papel muito grande, porque o número de indecisos e de desconhecidos, até o prefeito, como a Ana colocou aqui, não é conhecido pela população. Então,
é natural que você ouça um vizinho falando, uma pessoa comentando, uma postagem nas redes sociais e se influencie. O momento que a gente está agora é de atenção, né? E de estudar realmente os candidatos. Eu acho que além da gente olhar... Eu tenho uma frase que me acompanha a vida inteira. A realidade se impõe. Eu sempre falo isso porque trabalhando com política pública, você sempre tem um sonho grande das coisas, né, irem para uma direção mais efetiva, mais eficiente, mas a gente tem que jogar com a realidade. Ela se impõe, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter aqui na nossa mentalidade qual que é a mudança que a gente quer que aconteça na sociedade, quais são esses valores que a gente precisa começar a mudar. Então, a proposta e o barraco podem estar sendo hoje, né, acompanhados um do outro, mas que cada vez mais a gente consiga, como eu falei, para propostas e que os candidatos novos, independente de onde vieram, porque a gente precisa realmente de alternativas na política, de novas lideranças, tem trajetórias muito diferentes, né, apesar de a gente ter ali 2 que são mais ligados a público mais massivo, por terem uma figura pública já instalada, outros que já são da gestão pública, que tem uma trajetória como a da Tabata, que é uma trajetória de construção de política pública. Agora a gente vê qual é a tônica, né, que seja pelas redes sociais, seja pelos debates, seja pelos santinhos, vai conseguir ser imprimida dentro dessa eleição. Lembrando que a eleição é sempre emocional, sempre vai ser uma emoção no final, como essa pessoa realmente me faz sentir. Pode ter proposta, mas que os candidatos que têm proposta, um apelo para eles também, transformem essas propostas em linguagem palatáveis, em emoção para a sociedade, para que elas entendam, porque a gente tem realmente um desafio educacional e as pessoas não vão ler, não vão conseguir se debruçar sobre todos os planos. Eu vou passar para a Ana, porque você, de certa forma, respondeu o que eu ia levantar aqui. Ana, o plano de governo que a gente estava falando agora é importantíssimo. É nosso papel de cidadãos acessar a justiça eleitoral e procurar o plano de governo. Mas, por outro lado, não há tantas exigências assim para a confecção desse documento. Não há tantos valores específicos lá para determinadas políticas públicas. Talvez até porque, não sei, isso eu quero te ouvir como advogada, você sabe dizer, até porque se no decorrer do mandato o político que ocupou o cargo público não conseguir cumprir aquilo daquela forma, naquele percentual que ele definiu de gasto para determinada área, por exemplo, ele pode ser infinitamente mais cobrado, pode receber alguma punição, não sei. Existe isso. E outra coisa, não tem como dar um visual mais palatável para esse plano de governo, outros meios para divulgá-lo, porque parece um ponto de dificuldade a pessoa acessar o site, encontrar o plano de governo, enfim. É isso mesmo. Não, mapa tem que... Lívia, com certeza absoluta, eu acho que a gente precisa usar as redes sociais para conseguir fazer esse plano de governo ser difundido e compreensível a mais pessoas. Porque justamente, a gente sabe disso, ninguém vai entrar, ficar esmiuçando. E aí o plano de governo, o que que é? Ele é como se fosse uma carta de intenções daquele candidato. Ele não vai colocar de forma categórica ou muito pormenorizada, primeiro porque a exceção de quem é o prefeito neste momento, ele não sabe exatamente como está funcionando a máquina pública naquele momento e o que ele vai encontrar se ele vier a ser eleito e exercer o cargo. Então ele coloca ali premissas, que são aquelas promessas de campanha, né, de uma forma um pouco mais formal. Mas a gente sabe que no fim do dia o plano de governo são aquelas promessas. E aí eu tô com você. Eu acho que acaba sendo muito explorado, em especial para aquele que ganhou a eleição e vai concorrer a uma reeleição daqui 4 anos, se algo daquele plano de governo não foi cumprido ao contento. Porque você acaba falando, você prometeu e não cumpriu. Essa é uma máxima que acontece há décadas na política, não só aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas no Brasil todo. E prometeu que ia dedicar não sei quanto para a educação, não fez isso. Então, a hora que os candidatos colocam esse plano de governo, eles acabam tentando fazer de uma forma que não seja muito simples para o eleitor conhecer aquilo que eles pretendem fazer com a cidade, mas também não de uma forma muito pormenorizada, porque muitas vezes eles não vão conseguir cumprir aquilo que eles estão prometendo, até por desconhecimento do que eles vão encontrar. E aí eu volto para o começo da minha fala, que eu acho que seria interessantíssimo ver os candidatos aproveitando as redes sociais para mostrar de forma
clara, de forma simplificada, aquilo que eles pretendem trazer para a nossa cidade. Ao invés de perder tempo, ficar fazendo ataque ou ficar trazendo discussão de polarização de nível nacional, que eu acho que não faz bem a ninguém, aproveitem esse espaço, aproveitem. Muitos, às vezes, nem seguem os candidatos, mas eles acessam as redes sociais, um marca o outro. Mostre o que vocês pretendem para a nossa cidade. Com certeza, a eleição vai ser de um nível muito melhor.